Pessoal, falando um pouco agora sobre campo elétrico uniforme com vocês, né? Lá na página 24 do livro de vocês, deixa eu só me redirecionar aqui. Pronto. Então percebam o seguinte: eu comentei com vocês que o campo elétrico nada mais é do que uma região do espaço onde eu tenho a interferência de uma carga elétrica. Né? Então, eu tenho uma carga elétrica, existe uma região no espaço com interferência dela. Quanto mais longe dessa carga elétrica, menor é o meu campo elétrico. Quanto mais próximo da superfície, maior é o meu campo elétrico. Né? Uma das maneiras de eu analisar aqui, né, de eu propor um campo elétrico, é de uma maneira uniforme. Então, como que seria isso? Eu pegaria basicamente duas chapas metálicas, ok? Essas chapas metálicas carregadas positivamente e negativamente, tá? Porém, com a mesma quantidade de carga, obviamente os sinais opostos, ok? O que eu perceberia? Perceberia o seguinte: existe um campo elétrico fluindo aqui, saindo das minhas cargas positivas e indo para as minhas cargas negativas, ok? Esse campo elétrico gera linhas paralelas, ok? E com espaçamento igual entre elas, tá? Quando eu tiver esse tipo de coisa, linhas paralelas e com espaçamento igual, eu chamo esse campo elétrico de campo elétrico uniforme, famoso céu, ok? Pessoal, percebam o seguinte: se você se deparar com uma representação desse tipo de um campo elétrico uniforme, na sua cabeça já tem que vir que o que? Desse lado eu tenho um potencial positivo, né? Cargas positivas agindo, ok? Porque o campo elétrico ele sai das cargas positivas em direção a quem? Cargas negativas que eu tenho desse lado, ok? Então, essa é a ideia. A linha de campo ela se afasta da placa positiva para se aproximar da placa negativa. Percebam o seguinte: quanto mais eu afasto essa placa, maior é a região de campo que eu tenho, ok? Quanto menos eu afasto essas placas, menor é a região de campo elétrico uniforme que eu tenho, ok? Pessoal, um outro ponto importante aqui para a gente é o seguinte: eu posso muito bem, deixa eu me redirecionar aqui novamente. Eu posso muito bem, agora eu vou aqui para baixo. Eu posso muito bem pegar cargas, ok, positivas, negativas, e simplesmente jogar essas cargas dentro de um campo elétrico. Tá? Sendo esse campo elétrico uniforme, o que eu vou perceber? Olha só, se eu jogar uma carga elétrica positiva aqui nesse campo elétrico uniforme, eu vou perceber que a tendência dessa carga é se aproximar do polo negativo, ok? Então, a força elétrica vai ser no mesmo sentido do campo, ok? A gente já estudou sobre isso. Agora, quando eu jogar uma carga elétrica negativa, o que eu vou perceber? Que a tendência dessa carga é ir para o lado positivo do campo. Logo, a força elétrica possui o sentido oposto das minhas linhas de campo, ok? Então, nesse caso, eu tenho sentidos iguais para campo elétrico e para força elétrica, e nesse caso eu tenho sentidos diferentes para campo elétrico e para força elétrica, ok? Pessoal, o que vai ser o trabalho de uma força elétrica? Primeiro vamos relembrar um pouco da mecânica, o que é trabalho, né? Pessoal, o trabalho na mecânica é basicamente qualquer força que gera movimento, né? Se uma força for capaz de gerar movimento, ela realizou o trabalho, ok? E aqui na física elétrica a ideia é basicamente a mesma, só que que força que eu vou usar para fazer isso? Eu vou usar uma força elétrica, tá? Então, assim, percebam que eu tenho uma energia potencial. Paulo, por que potencial? Porque é o seguinte, vamos voltar um pouco aqui. Por que energia potencial? Porque eu tenho dois potenciais, um positivo e um negativo, e eu tenho uma diferença entre eles, né? Uma diferença de potencial. Esse potencial, essa energia potencial, vai ser transformada em energia cinética que vai fazer com que as minhas cargas se movam. No caso da carga positiva, nesse sentido, no caso da carga negativa, no outro sentido, ok? Percebam o seguinte, meus amados: o trabalho ele depende de duas coisas. Ele depende da sua carga, né? Então, quanto mais intensa for a sua carga, a tendência é que ela realize mais trabalho, e da diferença de potencial entre as cargas. Quanto maior for essa diferença de potencial, a tendência é que o trabalho seja maior. Porque pensa comigo, se eu jogar essa carga positiva
num local, né, num campo elétrico, com uma diferença de potencial extremamente forte entre as placas, você vai perceber essa carga automaticamente já indo para o polo negativo, ok? Então, a dependência é basicamente da carga e da diferença que eu tenho de potencial entre as duas placas, tá? Pessoal, percebam uma coisa, deixa eu me redirecionar aqui again, né? Vou subir um pouquinho. Aê, cheguei. Pessoal, percebam uma coisa. Acho que se eu vier para esse lado fica melhor. Aê, maravilha. Pessoal, olha só. Percebam o seguinte lá na página 24 de vocês. Na mecânica, trabalho, ele é a força aplicada vezes o deslocamento que o corpo sofreu, vezes o cosseno do ângulo no qual esse deslocamento ocorreu, ok? Percebam que no nosso caso, o ângulo em questão, ele é 0 graus, né? E vamos entender por que ele é 0 graus. Porque tanto a carga negativa quanto a carga positiva, elas se deslocam de maneira paralela ao campo. E se elas se deslocam de maneira paralela ao campo, esse ângulo é de 0 graus, ok? Eu comentei com vocês o quê? Que o meu trabalho dependia da carga e da diferença de potencial. Né? Tá aqui a carga, tá aqui a diferença de potencial. Para os íntimos, tensão elétrica, tá? Representado pela letra U e dado em volts, tá bom? Pessoal, o que eu posso escrever então? Eu posso escrever o seguinte, que o trabalho realizado na força elétrica é igual o valor da minha carga elétrica vezes a diferença de potencial. Ok? Eu posso escrever isso tranquilamente, porque força vezes distância vai me dar o trabalho, ok? Carga vezes a diferença de potencial, a gente já viu que são as duas coisas relacionadas a este trabalho, ok? Gente, aqui do lado eu coloquei alguns GIFs para vocês perceberem a entrada e saída de campo elétrico dependendo do sinal das cargas, tá? Depois dê uma olhada lá na aba de materiais, tá bem bacaninha, ok? Pessoal, para a gente finalizar essa ideia aqui de trabalho de força elétrica em um campo elétrico uniforme, vamos perceber o seguinte, ó. Quando eu tenho uma carga positiva, o meu campo elétrico e a minha força elétrica estão indo no mesmo sentido, ok? Quando eu tenho uma carga negativa, os sentidos são opostos. O campo elétrico vai para um lado, a força elétrica vai para o outro, ok? Então, olha só que interessante. Sabendo que o trabalho da minha força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial, eu posso simplesmente inverter essa fórmula aqui, ó, passar a carga dividindo aqui o trabalho, e eu vou perceber o seguinte, que a minha diferença de potencial entre A e B, né, que eu posso representar tanto pela letra U quanto pela letra V, vai ser a diferença entre o ponto A e o ponto B, né, então a diferença no potencial do ponto A menos o ponto B, ok? Isso aqui vai ser o trabalho entre A e B dividido pela carga, ok? Então, assim, a diferença de potencial também é chamada de voltagem, ou tensão entre dois pontos. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, se um exercício te der o trabalho realizado entre dois pontos de um campo elétrico uniforme e a carga em questão, você consegue descobrir a tensão que passa por esse campo elétrico, ok? A tensão que eu tenho entre essas duas placas, tá? Percebam o seguinte, pessoal, o potencial elétrico diminui quando se percorre uma linha de força no seu sentido, tá? Então, quando eu tenho esse caso aqui, eu estou diminuindo o meu potencial elétrico, tá? Outra coisa importante, olha só, espontaneamente, o que a gente vai ter? Uma carga positiva, ela vai se deslocar do potencial maior para o menor, do positivo para o negativo. Uma carga negativa vai se deslocar no sentido contrário, do potencial menor para o potencial maior, do negativo para o positivo. Okay? Justamente isso acaba gerando essas ideias aqui que eu coloco para vocês no slide anterior. Ok? Então, é justamente a partir desse comportamento espontâneo que eu tenho, é a partir desse comportamento espontâneo que eu tenho essa configuração de força e campo elétrico. Perfeito? Pessoal, ficam as orientações de estudos para vocês. Não esqueçam de estar com o livro em mãos na nossa live, tá? Para tirar as dúvidas. Eu espero que tenham gostado desse novo modelo. Um forte abraço e até a próxima.